E bom, o vídeo de hoje também é um vídeo bem aguardado por vocês, que é o vídeo sobre meu primeiro beijo. E, bom, vamos ao contexto. Meu primeiro beijo não foi com meu primeiro amor, com minha primeira namorada, e enfim. O meu primeiro beijo foi com uma mina que tinha acabado de se mudar de São Paulo pra onde eu morava. E o nome dela era Natália. E, bom, isso não foi há muito tempo. Foi quando eu tinha apenas 14 anos. E agora? Vamos lá. Vamos pra história. E, bom, eu como um grande molecote antissocial, havia começado a minha vida social ali no bairro há alguns dias, se não me engano. E, bom, no meu primeiro rolê com os meninos ali do bairro, eu já me bati com ela, já encontrei essa garota e eu achei ela bem linda. Porém, eu não tinha falado com ela, a gente só ficou meio que se olhando ali e tal, e eu olhava pra ela e ela olhava pra mim. Eu olhava pra ela e ela olhava pra mim. Eu olhava pra ela e ela olhava pra mim. Ai, detalhe, eu era o cara mais bonito do grupo. Bom, isso foi ela mesma que disse. Chora em pedras. E, bom, já era meio que de noite ali, era em torno de 6 ou 7 horas da noite. E, bom, eu e meu grupo de amigos ali, alguns deles moravam por ali, né, naquelas casas ali e tal, e ela morava em uma casa bem perto. E ela tava na porta de casa e meus amigos estavam comigo ali, meio que perto, né, e tal. Por isso que a gente se olhava tanto assim. E até que uma irmã de um dos meus amigos ali, que conhecia ela, ficou ali cochichando com ela, e ela me olhando e rindo, e eu olhando pra ela, e ela olhando pra mim, e eu olhando pra ela, e ela olhando pra mim. E, bom, até que um meu amigo chamado Robert, ele foi lá até ela, e quando ele voltou com um bilhete que dizia: quer ficar comigo? Sim ou não? E claro que eu coloquei sim, né? E aí, pô, perfeito, né? Meu primeiro rolê e logo meu primeiro beijo acontecendo no mesmo dia. E bom, um tempinho depois ela saiu da porta de casa, veio até mim, me puxou pela mão e eu fui seguindo ela. Até que eu falei: não, não, vamos ali. E, bom, apesar de ser antissocial, eu tinha um espírito meio que aventureiro que estava meio que escondido, né? Então, quando eu saía com os meus pais, ou então pra ir fazer alguma coisa, tipo ir no médico, algo assim, eu ficava mapeando na minha cabeça os locais ali com árvores e coisas assim tal, pra eu ir quando eu saísse assim tal. E eu já tinha um lugar em mente. E, bom, depois de algum tempo subindo o pico, a gente chegou no topo ali e observamos um pouco a cidade lá de cima e, caramba, foi uma vista foda pra caralho. E um tempinho depois, a gente se beijou e foi bom pra caralho, cara. A gente se beijou por alguns minutos, depois paramos, nos abraçamos, ela ficou com a cabeça encostada em meu peito e eu fiquei fazendo carinho nela, alisando o corpo dela e tal, e depois ali a gente se beijou novamente e o tempo passou. E eu não tô brincando, o tempo passou mesmo, cara, já era quase meia-noite e a gente ainda tava ali e as nossas mães já estavam nos procurando e, detalhe, elas não se conheciam. E sim, a minha mãe conheceu a mãe dela naquele dia porque as duas estavam procurando. A mãe dela procurando a menina, a filha dela, e a minha mãe procurando seu filho. E vocês imaginam, devem imaginar, né, a merda que deu. E bom, lá estávamos nós voltando inocentemente para nossas casas de mãos dadas até que a gente avista nossas mães. E aí, deu merda. E aí, bom, minha mãe brigou comigo quando cheguei em casa porque ela ficou preocupada e coisas e tal. Essas coisas assim, né, acontece. E, bom, essa foi a história do meu primeiro beijo. E, bom, depois de alguns dias eu comecei a namorar com essa mina e tal. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo contando como foi esse breve relacionamento que eu tive. E bom, é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixem o seu like e coloquem aí nos comentários, comentem, né? Me contem como foi o primeiro beijo de vocês e tal. E agora já acabou. Pode ir.